Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais um webinar promovido pelo capítulo de Sistemas de Potência da seção em 3E Centro-Norte Brasil. No dia de hoje, nós teremos a honra de receber um webinar, cujo título é Introdução à Simulação de Sistemas Elétricos de Potência utilizando o ATP. Esse webinar vai ser apresentado pelo engenheiro Nilo Ribeiro, o qual farei a apresentação em breve, logo a seguir. Meu nome é Kleber Melo, eu sou professor da Universidade de Brasília e estou como presidente do capítulo de Sistema de Potência da seção I3E Centro-Norte Brasil. Falando um pouco sobre o Nilo, para que vocês possam ter uma noção, conhecê-lo bem, o Nilo, ele é engenheiro eletricista formado pela Universidade Federal do Mato Grosso em 2004. Ele é mestre em qualidade da energia elétrica pela Universidade Federal de Uberlândia em 2007. Tem experiência na área de engenharia elétrica, com ênfase em simulações digitais de sistemas de transmissão, especialista em transitórios eletromagnéticos e fluxo de carga, modelagem computacional, planejamento energético e qualidade da energia. É sócio fundador da Sociedade Brasileira de Qualidade de Energia Elétrica e membro do SIGRE, atuando desde 2013 na coordenação técnica do Seminário Nacional de Transmissão de Energia Elétrica, o SNPTE. Atualmente, é engenheiro da Eletrobras Eletronorte, em Brasília, desenvolvendo atividades na área de planejamento energético, planejamento elétrico da operação. Além disso, ele é docente no Centro Universitário de Brasília, o UniCeu. Então, sem dúvida alguma, pessoal, é uma grande satisfação, uma grande honra nossa ter o Nilo aqui conosco hoje. Ele é alguém que tem muita experiência na área de estudos elétricos e, gentilmente, ele decidiu aceitar o nosso convite, de compartilhar um pouco dessa experiência conosco. E eu tenho certeza que vai ser um webinar muito rico, que vai cobrir desde aspectos mais básicos da área de estudos elétricos, utilizando o software ATP, até mesmo aspectos um pouco mais avançados, um pouco mais, que exigem um pouco mais de experiência dentro da área de sistemas elétricos de potência. Então, é com muito prazer que eu convido o Nilo para compartilhar conosco a sua experiência. Nilo, por favor, fique à vontade para fazer as suas considerações. Bom, Kleber, primeiramente, obrigado. Boa noite a todos. Antes de começar, eu não posso deixar de agradecer o convite inicialmente feito pelo colega Erivelton Broseado, vice-presidente do capítulo. Agradecer a pessoa do professor Kleber e demais colegas lá do Laboratório de Proteções de Sistemas Elétricos, LAPSE, lá da Universidade de Brasília. Ok? Bom, então vamos dar início ao nosso webinar. Nós vamos falar um pouquinho aqui sobre a introdução à simulação de sistemas elétricos de potência utilizando o ATP. Ok? Bom, para isso eu preciso, para aqueles que não conhecem ou conhecem pouco sobre o ATP, eu preciso fazer uma breve descrição do que é o programa. O programa Alternative Transients Program, ou mais conhecido como ATP, ele é um programa muito utilizado para a realização de simulações de transitórios eletromagnéticos, e talvez seja o programa mais utilizado no mundo. Isso se deve, basicamente, a alguns fatores, por exemplo, robustez computacional, confiabilidade nos resultados, quantidade de modelos disponíveis e até mesmo a possibilidade de desenvolvimento de novos modelos, ok? Só que, do meu ponto de vista, o que faz ele ser tão popular, na verdade, seria o custo de aquisição, tendo em vista que o ATP é um software de licença livre, ok? O que significa que você não paga nada para poder utilizar. Entretanto, como um software de licença livre é um tanto quanto diferente de software livre,
todos os softwares de licença livre, você precisa ter a licença. E para você obter a licença, você precisa ser cadastrado em um dos grupos de usuários ao redor do mundo. Ok? Senão você incorre o risco de estar utilizando um software de forma indevida. Bom, é preciso esclarecer alguns pontos aqui, tá? De forma mais comum, é mais fácil as pessoas reconhecerem o ATP pela sua forma gráfica, que é provida por meio do ATP Draw, tá? Entretanto, o ATP, ele é o programa que efetivamente resolve as equações lineares, as equações diferenciais que representam o sistema elétrico, ok? Então, na verdade, o que ele faz? Ele é um software que ele lê arquivos texto com as informações de simulação, como tempo de simulação, passo de integração, do método numérico utilizado, né, a integração trapezoidal, e as informações da rede elétrica. Tá? O ATP Draw, na verdade, ele é um processador gráfico do ATP, onde, por meio de representação gráfica dos elementos, ele gera o arquivo .atp a ser processado pelo próprio ATP. Tá? Essa informação ela fica mais clara nessa figura aqui ao lado, onde nós podemos observar o sentido e o fluxo de informações gerado durante a simulação, a preparação e a simulação de um caso de transitórios eletromagnéticos, por exemplo. Então, sem muitas delongas, nós podemos observar que a relação entre ATP Draw e ATP. Tá? O ATP Draw ele gera o arquivo .atp, que é este arquivo texto aqui, ok? Por meio do qual o programa principal, ou o núcleo do ATP, que é o arquivo TPBig, o executável TPBig, ele gera os arquivos de saída, os arquivos gráficos, .pl4, e um arquivo que apresenta o resultado da leitura e interpretação do cartão, tá? Que é o .lis. Ok, o cartão, nós nos referimos ao cartão, a esse arquivo texto, tá? Que remonta da década de 80, que essas informações elétricas eram de fato transmitidas ao computador por meio de cartões perfurados, né? E isso permaneceu até hoje. Então, os arquivos .atp são chamados de arquivos de cartão, tá bom? Bom, o ATP e o ATP Draw, eles disponibilizam uma infinidade de elementos capazes de representar tanto de forma simples quanto de forma complexa, partes da rede elétrica, tá? Então, nós temos disponíveis elementos lineares, elementos não lineares, modelos de linha de transmissão, modelos de chaves, máquinas rotativas, transformadores. É possível também você utilizar uma linguagem de programação nativa do ATP, que é a linguagem Models. Isso possibilita você desenvolver modelos até muito bem elaborados, como nós vamos falar mais na frente. Tá? Existe possibilidade também de escrevermos equações matemáticas utilizando pequenos bloquinhos, assim como no Simulink do MATLAB. Né, nós podemos escrever funções matemáticas utilizando blocos por meio da TAX. Tá? Nós podemos desenvolver, os modelos desenvolvidos eles podem ser encapsulados por meio dessa funcionalidade aqui, ó, User Specified Objects. Existem modelos construídos pelos próprios usuários, não é, e disponibilizados na instalação do ATP por meio desses elementos aqui, Power System Tools. Ok? Então, assim, essa figura aqui ao lado, ela até mostra parte dos elementos que são disponíveis na instalação do ATP, tá? A última versão do manual do ATP traz alguns números de possibilidades de utilização de elementos. Então, teoricamente, poderíamos utilizar 6.000 elementos que representam barramentos, 10.000 elementos que representam ramos, né, linhas de transmissão, transformadores, 1.200 chaves, 900 fontes, ou seja, é um programa relativamente robusto, né, dadas as suas características, dado que é um programa de licença livre, ou seja, você não tem um mantenedor oficial, você não tem recursos financeiros de elevada monta, assim como os concorrentes dele, né, o PSCAD, o MTPRV, são programas comerciais, tem toda uma equipe de desenvolvimento. O ATP Draw, tanto o ATP quanto o ATP Draw, a equipe de desenvolvimento são os próprios usuários, né, então é uma rede colaborativa. Por isso que
volto a frisar, é importante os usuários se cadastrarem, porque isso fortalece o desenvolvimento do ATP, ok? Bom, então isso aqui é o jeitão do ATP Draw, para quem não o conhece, tá? A questão de representação gráfica dos elementos facilita de sobremaneira não só o entendimento do que está sendo estudado, representado, mas até mesmo questões de você debugar problemas, né? Porque é a coisa mais comum que tem em qualquer programa de simulação, principalmente quando nós iniciamos, né, nos enveredamos aí inicialmente nessas atividades de modelagem e simulação, é a ocorrência de erros, né? Isso é muito comum. Então, quando você tem uma representação gráfica, isso facilita você tentar encontrar erros, né? Às vezes você pode ter aqui uma conexão dos elementos de forma errada, e isso gera algum tipo de erro, tá? Então, essa é a grande vantagem de utilizar não só o ATP Draw, mas todos os programas que têm interface gráfica, né? Isso facilita muito a vida do analista e o início de pessoas na utilização dos programas, tá? Bom, antes de mais nada, nós precisamos trazer alguns elementos aqui para facilitar o entendimento do que nós vamos discutir ao longo do nosso webinar. Bom, quando eu falo em sistema elétrico de potência, o que eu estou querendo dizer com isso? Né? Talvez o que eu vou falar aqui seja chovendo molhado para a maioria das pessoas, mas de repente para alunos de graduação, iniciantes aí, possa ser um assunto um tanto quanto nebuloso, então eu achei por bem nós delinearmos isso aqui. Bom, sistema elétrico de potência, ele é um conjunto de vários elementos que estão interconectados entre si, né? E esses conjuntos eles podem ser, de forma macro, divididos em 3 grandes grupos. Então, nós temos os grupos de geração, que dentro dos grupos de geração, alguns assuntos me importam mais, né? Principalmente no que diz respeito a estudos, desenvolvimento de estudos elétricos, existem alguns pontos que me interessam mais, então eu preciso ter isso em mente. Sistema de transmissão, a mesma coisa, sistema de distribuição. Bom, o que compõe um sistema de geração dentro do nosso mundo, ou seja, do mundo de estudos elétricos, o que mais me interessa? Ora, me interessa basicamente o comportamento da máquina, né, das máquinas elétricas e das fontes de energia. Né? Então, dentro desse conceito, na geração nós temos as máquinas rotativas, né, que são representadas pelas máquinas de polos salientes e polos lisos. Ok? Então, dado o estudo que eu vou desenvolver, eu preciso ter em mente quais são os principais pontos da modelagem desses elementos. Ok? Da mesma forma, as fontes alternativas, que geralmente são conectadas ao sistema via uma interface eletrônica, né? Utilizando um IGBT, utilizando pontes de tiristores, certo? Eu preciso ter em mente isso. Então, esses elementos compõem aí o que nós chamamos de subgrupo da geração, tá? Volto a repetir aqui. Existem muitos outros fatores de interesse para a engenharia, de modo geral, né? Nesse subgrupo de geração. Entretanto, para estudos elétricos, o que mais importa, obviamente, é a representação dos componentes elétricos, tá? Bom, o sistema de transmissão. O sistema de transmissão é responsável pelo transporte, né, dos blocos de geração que são disponibilizados nas plantas geradoras, e esses blocos eles precisam ser transportados aos centros de consumo, né? E isso é feito por meio do sistema de transmissão. E esse sistema de transmissão ele é composto basicamente por linhas de transmissão e transformadores, tá? Linhas de transmissão, nós temos basicamente duas, né? Linhas de corrente alternada e linhas de corrente contínua, ok? E esses modelos de linha são cruciais no desenvolvimento de estudos elétricos. Então, eu preciso ter um bom conhecimento do comportamento do modelo, do comportamento elétrico, né? O que esperar de cada modelo que eu utilizo. Como nós vamos ver, existem alguns modelos disponíveis, né? Então eu preciso ter esse entendimento físico do que eu preciso,
certo? Os transformadores, mesma coisa, nós temos transformadores elevadores e rebaixadores, transformadores defasadores, que vêm sendo timidamente utilizados no sistema elétrico brasileiro, né? Nós temos um em operação, até onde eu sei tem um em operação em Mato Grosso, e tem um que vai entrar em operação agora no Pará, transformadores de aterramento, entre outros, né? Bom, e o sistema de distribuição, ele é composto, basicamente, por sistemas de subtransmissão e distribuição, no que diz respeito mesmo à utilização ainda de linhas de transmissão em menor nível de tensão, né? Mas o principal aqui são os consumidores, são os elementos que efetivamente demandam a energia da rede elétrica. E cada tipo de consumidor tem a sua dinâmica, tem a sua especificidade, né? Sejam eles consumidores comerciais, industriais, residenciais, eletrointensivos, né? Então, para efetiva representatividade em um estudo elétrico, eu preciso entender como é a dinâmica dessa minha carga, ok? Então, volto a frisar, isso é um ponto importante no que diz respeito ao desenvolvimento de estudos elétricos, porque nós temos que ter esse cuidado de uma representação tanto da rede elétrica quanto dos elementos, tá certo? Bom, então, tendo dito isso, a gente tendo em mente o que se trata um sistema elétrico de potência, a gente pode partir aqui para nós discutirmos um pouco quais são os principais estudos, né, ou as principais análises, ou as análises mais comuns realizadas em sistemas elétricos de potência. Tá? Nós temos dois grandes blocos que nós podemos dividir de forma bem simplista os estudos, a gama de estudos elétricos que podem ser desenvolvidos em duas partes. A primeira parte são estudos de regime permanente, ou estudos à frequência fundamental, tá? Que visam detectar, basicamente, dois pontos. Primeiro, estudos de regime permanente, ou seja, load flow, fluxo de carga, fluxo de potência, eles visam determinar como vai se comportar a rede elétrica com o crescimento de cargas, né? Ou seja, eu estou preocupado em saber se a topologia da minha rede ela vai ser capaz de atender a demanda da carga de forma a atender os critérios estabelecidos tanto nos procedimentos de rede quanto nos procedimentos de distribuição. Geralmente são simulações no domínio da frequência, certo? Eu não tenho tempo envolvido, ok? Bom, dentro desse grande bolo aí de regime permanente e frequência fundamental, nós temos os estudos dinâmicos, que estão preocupados basicamente com o desempenho dinâmico das máquinas, né? Aí já são estudos no domínio do tempo, certo? E tem as suas preocupações em termos de modelagem, tá? Então nós temos aqui basicamente estudos de fluxo de potência, né, regime permanente, estudos de line charging, estudos de rejeição de carga, estudos de dinâmica das máquinas elétricas, estudos de componentes harmônicas, tá? São alguns, né, estudos que podem ser classificados aqui como estudos de regime permanente e a frequência fundamental, ok? Mas o foco nosso aqui é o foco de estudos de transitórios eletromagnéticos, tá? Bom, estudos de transitórios eletromagnéticos, eles são desenvolvidos tanto no âmbito do planejamento, quanto no âmbito da operação. Ou seja, nos estudos no âmbito de planejamento, os estudos de transitórios eletromagnéticos, eles têm uma função primordial de determinar a característica dos equipamentos, assim, no que diz respeito à suportabilidade aos transitórios que eles poderão, porventura, experimentar ao longo de sua vida, principalmente para a determinação dos ratings, né, das capacidades nominais, dos níveis básicos de isolamento, entre outras coisas, tá? E no âmbito da operação, principalmente no que diz respeito aos estudos pré-operacionais, ou até mesmo algum estudo específico ao longo da vida útil do equipamento, nós desenvolvemos esses estudos com o objetivo de verificar os impactos desse equipamento na rede como um todo, né? Nós sabemos que a rede elétrica ela tem uma interação muito grande, nós temos um acoplamento muito grande, então eu preciso entender como é que, por exemplo, a energização de um transformador pode interagir com transformadores à sua volta, com o próprio sistema elétrico,
porque às vezes pode ocorrer uma situação de ressonância e isso pode surgir algum efeito. Nós já tivemos casos na rede elétrica de ter a energização de um transformador a 300 km de distância fazia atuar a proteção sobre a corrente de neutro de um transformador numa outra subestação, certo? Então, nós desenvolvemos estudos elétricos com esse objetivo, de tentar antever qualquer problema na rede elétrica. Ok? Então, dentro dessa gama de estudos de transitórios eletromagnéticos, o que eu tenho? Geralmente eu tenho estudos de avaliação de compensação reativa transversal, estudos de energização de linha de transmissão, religamento tripolar, rejeição de cargas, religamento monopolar, energização de transformadores, energização de banco de capacitores, tensão de restabelecimento transitória, correntes assimétricas de curto-circuito, correntes induzidas em lâminas de terra, coordenação de isolamento e por aí vai. Tem mais alguma meia dúzia de estudos que são realizados aí no sistema elétrico. Ok? Bom, então, tendo em vista a característica do sistema elétrico, e quando eu vou realizar um estudo elétrico, a primeira pergunta que eu tenho que fazer é o seguinte: beleza, eu preciso estudar o sistema elétrico, né? Mas antes de eu estudar o sistema elétrico, eu preciso entender o fenômeno que eu quero analisar, né? Porque nós sabemos que existem fenômenos que são de regime permanente e fenômenos que são de transitórios eletromagnéticos, né? E dentro desses fenômenos de transitórios eletromagnéticos, eu tenho uma gama de frequências, eu tenho uma gama de fenômenos que podem aplicar ao sistema elétrico frequências variadas. Então, eu preciso entender a dinâmica desses fenômenos. Só a partir daí, eu tenho como, de forma mais efetiva e segura, representar a rede elétrica por meio de modelos computacionais. Tá? Então, a preocupação é representar a rede elétrica de forma coerente, a depender dos fenômenos que precisam ser efetivamente representados e quantificados. Tá? Então, dentro desse aspecto, eu entender a origem dos fenômenos e a faixa de frequência representativa desses fenômenos é crucial para o desenvolvimento de um estudo que seja representativo. Porque não adianta nada eu desenvolver um estudo elétrico que não está aderente com a realidade. Eu costumo brincar com os meus colegas e com os meus alunos que desenvolver estudos elétricos de forma coerente é tão necessário quanto você, de fato, se direcionar a um laboratório para fazer exame de sangue, para você coletar uma amostra de sangue e realizar o exame de sangue. Não adianta nada você pedir para outra pessoa realizar o exame por você, porque se o objetivo do exame é saber como você está, né? O interessante é que o sangue seja o seu, né? Da mesma forma, para que eu possa ter resultados aderentes, eu preciso garantir que a rede elétrica ela esteja efetivamente bem representada, para que eu possa, de fato, ver os fenômenos que porventura possam acontecer na rede elétrica. Tá? Então, eu dividi aqui em 4 grandes blocos dos fenômenos que podem ser observados na rede elétrica. Nós temos fenômenos aqui, então, que podem ser classificados como fenômenos de baixa frequência, que tem como exemplos aqui energização de transformadores de potência, ressonância ferromagnética, rejeição de cargas, eliminação de faltas. Esses fenômenos aqui, eles podem nos dar frequências, né, características da ordem aqui de 0,1 Hz até aproximadamente 300 kHz, tá? Isso não é uma regra definitiva, é apenas uma expectativa. Pode ser que eu tenha, num processo de eliminação de uma falta, frequências da ordem de 5 kHz. Pode ser que sim, ok? Então é um balizador. E dentro desses fenômenos aqui, eu teria como característica, ou seja, como resposta natural do sistema, sobre tensões transitórias, ok? Bom, acima disso, eu já teria aqui alguns fenômenos que são classificados como fenômenos de frente de onda lenta, que são fenômenos que podem variar aqui. Você pode até observar que tem uma zona de sombreamento aqui, pode variar de fenômenos de frequência perto da fundamental, até na casa aqui de 20 kHz, certo? Então já são fenômenos que vão aplicar ao sistema elétrico algumas peculiaridades que nós vamos falar mais à frente. Ok? E como resposta do sistema a esse estímulo, né, essa frente de onda, nós poderemos observar aqui sobretensões de manobra, tá? Geralmente esses fenômenos aqui, essas frentes de onda, elas são oriundas de
processos de manobras, né, de chaves, de tanto chaves seccionadoras quanto disjuntores. Bom, seguindo a ordem aqui, nós podemos observar fenômenos de onda mais rápida, tá? Frente de onda mais rápida, que são fenômenos que vão apresentar frequências mais elevadas um pouco, né? Agora aqui de 20 kHz até fenômenos aqui na casa de MHz. Ok? Isso aqui são característicos de descargas atmosféricas, né? Então, sobre tensões atmosféricas, incidência de raios nos condutores, tanto nos para-raios quanto nos condutores, assim por diante. E, por fim, nós temos o que nós chamamos de frente de onda muito rápida, tá? Que são fenômenos que apresentam aqui sinais de elevadíssima frequência, tá? Geralmente associados a processo de reignição ou ao reacendimento durante o processo de abertura de chaves e disjuntores, ok? E por que eu preciso ter isso em mente também? Além da questão da representação dos elementos, como nós vamos mostrar mais à frente, esse ponto, essa questão de frequências envolvidas, ela é muito crítica porque eu também preciso configurar o meu passo de integração dentro do ATP, ou seja, eu preciso determinar um passo de integração, um ΔT, de forma que eu garanta a representatividade dessas frequências aqui. E pelo teorema de Nyquist, me diz que a frequência observável por um processo de amostragem, ela é inversamente proporcional ao dobro do passo de integração que está sendo utilizado, certo? Então, um critério de observabilidade a ser adotado, minimamente é esse aqui, tá? Então, eu preciso saber qual é a frequência do sinal e para estabelecer o ΔT que eu preciso utilizar. A título de exemplo, se eu utilizar um passo de integração de 10 microsegundos, eu consigo observar fenômenos na casa de 50 kHz, tá? Então, esses fenômenos aqui, até aproximadamente aqui TRT, eu poderia utilizar um passo de integração de 10 microsegundos, ok? Mas geralmente, estudos de TRT para frente, a gente costuma utilizar passo de integração de 5 a 1 microsegundo. Costuma dar resultados bem interessantes, até mesmo que diz respeito ao processo de ondas viajantes, que o professor Felipe conhece muito bem, especialista nessa área, passos de integração de 1 microsegundo são geralmente utilizados, tá? Bom, então, para essa gama de frequências, nós temos algumas opções de programas no mercado para serem utilizados, ok? Então, para estudos aqui na faixa de frequência aqui da fundamental, em torno de 50 Hz, que são estudos no domínio da frequência, geralmente realizados no domínio da frequência, basicamente estudos de fluxo de cargas e curto-circuito, nós temos... Em termos de Brasil, nós temos os programas desenvolvidos pelo CEPEL, Centro de Pesquisa em Energia Elétrica, né? No caso do curto-circuito, é o ANAFAZ, mas as concessionárias costumam utilizar também um programa americano chamado CAPE. Eles se baseiam basicamente na representação da rede por meio das suas componentes de sequência. São adequados para representar grandes redes elétricas, tá? Assim como os programas utilizados para a realização de estudos de fluxo de potência. Aqui no Brasil nós temos o ANARED, que é o programa oficial do setor elétrico para desenvolvimento de estudos de regime permanente. Tem o Power World, também é bastante utilizado, vários outros programas aí para realizar estudos de fluxo de potência. Também é indicado para a representação de redes com um porte muito elevado, assim como a rede que representa o Sistema Interligado Nacional. Certo? O Sistema Interligado Nacional, ele é completamente representado dentro do que diz respeito da sua rede básica, ele é completamente representado nos casos básicos do ONS, da EPE, para estudos de planejamento e operação da rede básica, tá? Então, sei lá, hoje em dia eu não tenho a ordem, eu sei a ordem de grandeza, mas eu não tenho o número exato de barras do sistema interligado, mas certamente deve estar acima de 20 mil barras, ok? Bom, estudos de estabilidade transitória já são, ainda são estudos considerados aqui dentro da casa de estudos da frequência fundamental, apesar de nós observarmos alguma variação da frequência em relação à frequência fundamental, ou seja, vemos fenômenos maiores do que a frequência fundamental,
tá? Aqui no Brasil nós temos o Anatem, muito utilizado, mas outros programas também têm sido bastante utilizados, assim como o PSCAD. Ele também, no caso do Anatem, também continua sendo uma boa solução para a análise de redes muito grandes, tá? Espera-se observar fenômenos aqui na casa de até 1 kHz, tá? Em termos de modelos, a gente começa utilizando com alguns modelos não tão simplificados assim, tá? Claro, não tão completos quanto modelos utilizados aqui em estudos de transitório, mas você já tem aqui uma certa representatividade dos controles dos equipamentos, então, não só HVDC e FACTS, mas, por exemplo, reguladores de velocidade, de tensão das máquinas são representados aqui, lógicas de proteção, tá? Só que por que simplificados? Por conta da frequência observável, né? Vai ter, por exemplo, algum nível de controle que não faria sentido ser representado aqui para estudos de transitório eletromecânicos, tá? Bom, e aqui o foco nosso em estudos de transitório eletromagnético, nós temos algumas opções. O ATP, que é também o programa oficial utilizado pelo setor elétrico brasileiro para desenvolvimento de estudos de transitórios eletromagnéticos, conforme preconizado nos procedimentos de rede, mas nós também temos outros, né? A versão paga do ATP, que é o MTPRV, o próprio PSCAD, o DigSilent e outros programas por aí, ok? Já nesses programas nós temos a possibilidade de representar de forma detalhada sistemas HVDC, FACTS, controladores, etc. Tá? Então, assim, de forma bem resumida, o que acontece? Nós temos esses programas de regime permanente e na frequência fundamental, eles têm certas limitações, ou seja, eu não consigo realizar um estudo de transitório eletromagnético no Anatem, por exemplo. Só que eu consigo realizar um estudo de estabilidade transitória ou de transitório eletromecânico no ATP, certo? É claro, eu não vou ter como representar a rede completa, porque não é o propósito do programa, né? Mas estudos de programas que realizam estudos de transitório eletromagnético podem e realizam também estudos de curto-circuito, fluxo de carga e estabilidade transitória. Bom, então, pelo que nós estamos vendo aqui, os modelos computacionais a serem utilizados, eles são função de cada tipo de estudo a ser realizado. Eu não tenho, a priori, um modelo de prateleira, um modelo único que sirva para todos os fenômenos que eu possa vir a estudar na minha rede elétrica, tá? Então, os modelos computacionais dos elementos da rede elétrica, eles vão depender principalmente da característica do fenômeno a ser observado. Então, dentro disso aí, eu trouxe uns slides aqui para nós discutirmos alguns pontos mais importantes, tá certo? No caso de máquinas rotativas, aqui, nós vamos falar aqui um pouquinho sobre os modelos e as preocupações de máquinas rotativas, tanto para estudos de transitórios quanto para estudos dinâmicos. Bom, essas figuras aqui, elas representam os elementos, os modelos disponíveis no ATP para representação de máquinas, tá? Tanto máquinas de indução, quanto máquinas síncronas e motores universais, máquinas universais, desculpa. Bom, o que interessa na representação de uma máquina elétrica para determinados tipos de estudos. Então, pegando aqui desde de transitórios de baixa frequência até transitórios com frente de onda muito rápida, o que importa? Tá? Então, só pegando um exemplo aqui, não vou discutir tudo, mas nós vamos pegar um exemplo aqui. Para estudos de transitório de frente de onda lenta, o que interessa na representação de uma máquina? Eu preciso representar a máquina de uma representação um pouco mais simplificada. Tá? Eu posso representar a máquina, por exemplo, como uma fonte ideal atrás de uma impedância variante com a frequência. Coisa que eu não posso fazer, por exemplo, em transitório de baixa frequência, onde eu quero entender qual é a dinâmica da máquina. Então, eu preciso representar a máquina por meio das suas constantes de tempo, por meio das suas constantes elétricas e mecânicas. Tá? Neste caso aqui de transitório de baixa frequência, os controles de tensão e velocidade são importantes.
As capacitâncias parasitas podem ser omitidas, tá? E os parâmetros elétricos variantes com frequência seriam importantes de serem representados. Já no caso aqui de transitório de onda, frente de onda muito rápida, o que vai me importar basicamente? As capacitâncias, tá? As capacitâncias elas serão muito importantes porque, devido ao valor da frequência, né, uma frequência muito elevada para frente de onda muito rápido, as capacitâncias terão uma importância significativa nesse processo, tá? Então, no ATP, nas versões mais recentes do ATP, eu tenho duas possibilidades de representar a máquina, tá? Posso representar a máquina apenas a máquina com as suas características elétricas e mecânicas, sem nenhum tipo de controle. Ou eu posso também representar os controles das máquinas, né? Tanto controle de velocidade quanto controle de tensão, tá? E nas versões mais novas, essa parte de representação dos controles, ela veio até de forma embutida. Já a versão 7, por exemplo, do ATP Draw, ela possibilita, ela tem disponível aqui já alguns controles mais de referência, né? Os controles mais comuns, de modelo do I3E, tá? Conforme esses documentos aqui mostram. Na verdade, tem uma série de documentos, né? Uma série de papers que o pessoal, de artigos publicados que trazem conceitos de modelagem desses elementos, tá? Então, eu posso representar isso aqui para poder desenvolver estudos que tragam respostas que eu quero. É claro que a representação desse nível de controle ele vai depender do tipo de estudo que eu estou querendo realizar. Por exemplo, um estudo de energização de uma máquina, não me parece necessário representar os controles. Por quê? Porque eu estou preocupado com o transitório de corrente, né, o transitório de tensão na máquina. Estou preocupado com suportabilidade, não estou preocupado com desempenho eletromecânico, tá? Mas nós temos essas possibilidades. Então, aqui eu mostro, por exemplo, esse exemplo aqui, ele mostra um controle externo, foi desenvolvido em modules, toda a parte de controle e acoplado ao ao modelo da máquina, tá certo? Então, aqui eu trago um exemplo de desempenho dinâmico, tá? Realizei duas simulações, uma simulação aplicando um curto-circuito aqui no terminal da máquina, a máquina estando com seus modelos representados ou não. Com a máquina sem regulador de velocidade e tensão, nós temos esse comportamento aqui. Isso aqui é a frequência, isso aqui é a tensão nos terminais da máquina. Tá? Então, eu posso observar que a tensão durante a ocorrência do curto-circuito, a frequência ela caiu até por volta de 40 Hz. Aqui essa máquina opera em 50, então caiu aqui 10 Hz. Depois do curto-circuito extinto, a frequência voltou aqui ao seu padrão, ao seu valor nominal, depois de 10 segundos da eliminação da falta. A tensão, ela teve uma repercussão significativa aqui na tensão durante o período de falta e no período da recuperação da falta. Agora, se nós observarmos aqui a simulação com a representação do regulador de velocidade e tensão, nós observamos aqui uma dinâmica diferente na frequência, ela até afunda um pouquinho mais, tá? Só que ela começa a retornar de uma forma mais rápida, até mesmo antes da eliminação da falta, ou seja, o controle de velocidade aqui já começou a atuar, tentando trazer a frequência para o seu valor nominal. Nesse meio tempo aqui, a falta foi extinta, né? Então, a máquina estava acelerando quando a falta foi extinta. Motivo esse deve ter sido em função, esse overshooting aqui muito grande deve ter sido em função justamente disso, né? A máquina estava acelerando para poder compensar isso aí, a falta foi extinta, a inércia ajudou, então ela teve esse overshooting aqui, mas estabilizou. Só que a repercussão maior se dá na tensão. A gente observa aqui que ela variou muito pouco em relação ao caso sem o regulador de velocidade e tensão. Ok? Então, volto a falar. Para estudos dinâmicos, sim, eu preciso representar a máquina não só com suas características elétricas e mecânicas, mas também os seus controles de velocidade e tensão. É fundamental para que eu tenha uma representatividade adequada. Bom, transformadores. Transformadores são elementos
de grande importância, não só na operação da rede elétrica, né, como a gente bem sabe, mas na própria representação dessa rede elétrica em estudos de transitório, né, tem algumas características que são bem relevantes, e eu desenvolver estudos sem a devida representação dessas características pode invalidar os resultados, né, desses estudos realizados. Bom, aqui tem a representação dos modelos disponíveis, né, tanto o transformador ideal quanto os transformadores que já levam em consideração a saturação e as características mecânicas do transformador, tá? O que interessa, o que importa na representação de transformadores para essa variedade de fenômenos que nós podemos observar na rede elétrica? Bom, vou pegar aqui um exemplo, de novo, transitórios de baixa frequência. O que importa na representação dos transformadores? Olha, a impedância de surto, muito importante. A saturação do transformador também tem uma importância significativa. As perdas, tanto no ferro quanto no cobre, são muito importantes. Elas que definem, basicamente, as características elétricas do transformador, né? E as capacitâncias parasitas entre os enrolamentos e entre enrolamento e massa pode ser omitido, né? Não vai ter não faz tanto significado eu representar as capacitâncias. Já para estudos de frente de onda rápida, o que acontece? A impedância de surto tem a sua importância significativa. Agora, a saturação e as perdas podem ser omitidas, né? Ou seja, o erro atribuído à omissão desses parâmetros pode ser desprezado. Tá? Entretanto, as capacitâncias já começam a tomar um corpo mais significativo aqui, por conta da frequência, né? Os fenômenos de frente de onda muito rápida apresentam apresentam frequências características elevadas. Então, as reatâncias capacitivas, como são proporcionais ao inverso da frequência, elas vão ter uma responsabilidade muito grande no resultado desses estudos. E frente de onda extremamente rápida, né, o Very Fast Transients, o que vai representar minha rede? Basicamente as capacitâncias, como nós vamos ver mais à frente. Bom, então, para estudos de transitório eletromagnéticos, aqui eu trago algumas informações mecânicas dos transformadores. Tá? Então, nós podemos observar aqui, por exemplo, como é que fica a disposição dos enrolamentos do transformador no núcleo, né? O transformador já aqui, as bobinas já dentro, as bobinas conectadas já ao núcleo, né? Todo o fechamento aqui. Nós temos essa configuração dos enrolamentos, né? Isso aqui é cada um dos condutores fazendo a bobina aqui do enrolamento. Como esses condutores eles são isolados entre si e apresentam, mesmo que pequenos, mesmo bem pequeno, uma diferença de potencial entre eles, ora, se eu tenho diferença de potencial e tenho um dielétrico entre esses dois pontos, eu tenho estabelecido aqui um efeito capacitivo, tanto entre espiras, tá, quanto entre espiras e massa do transformador. Então, para altas frequências, eu preciso representar essas capacitâncias parasitas, ok? Então, para determinados tipos de estudos, eu preciso representar não só o transformador com as suas características elétricas, né, reatância de dispersão, resistência dos enrolamentos, curva de saturação, mas também essas capacitâncias entre enrolamentos de referência terra, né, entre enrolamentos de alta e baixa tensão. Tá? Bom, a curva de saturação para estudos de transitórios eletromagnéticos é fundamental, tá? E demanda uma atenção especial. Por quê? Porque nós temos que representar esse cara de uma forma mais fidedigna possível. Porque nós temos algumas informações que podem ou não ser as mais corretas possíveis, tá? Então, eu trago para vocês aqui, por exemplo, isso aqui é a representação da curva de saturação de um transformador real, disponibilizado pelo fabricante, tá? Onde ele informa aqui alguns valores até próximo da região do joelho, não é? Que a gente considera como sendo uma região linear. A partir do joelho, nós temos uma forte linearidade, ok? Representada aqui por essa região aqui. Daqui para frente, nós temos uma outra região linear,
certo? Definida aqui pela reatância em núcleo de ar. Esse desenho aqui ele traz alguns detalhes da representação da curva de saturação em transformadores, tá? Então nós temos aqui, por exemplo, essa linha reta de 0 até o ponto do joelho, ela é definida por uma reatância, que é a reatância de magnetização, é uma reatância linear, ok? Aqui nesse ponto, onde nós temos a interseção da reta da reatância de magnetização com a reta da reatância em núcleo de ar, nós temos um ponto que é definido como ponto de joelho da curva, ou seja, é o ponto onde nós temos a máxima representação não linear da curva de saturação. E essa não linearidade da curva de saturação, ela se deve à característica não linear do material que compõe o núcleo do transformador, tá? Das chapas de ferro-silício. Ok? Bom, e aqui nós temos a reatância em núcleo de ar. É uma entidade física, vamos dizer assim, não é um elemento físico real, mas ela representa um fenômeno físico, né, devido ao fechamento das linhas de campo fora do núcleo do transformador. Então, nessa condição, eu admito que o meu núcleo está completamente saturado e as linhas de campo estão circulando por fora do transformador. Tá? Então, eu tenho definido aqui essa grandeza que é chamada reatância em núcleo de ar, ou carinhosamente chamada de XAC, certo? Então, eu preciso representar esse cara aqui de forma adequada, porque senão a saturação do transformador não vai ser efetivamente representada. Tá? Nessa figura aqui, ela mostra de forma muito didática como é que acontece no transformador o fenômeno de saturação. Tá? Eu tenho aqui a curva de saturação, a curva de esterese do meu transformador. Então, se eu tenho um fluxo que está sendo gerado acima da região de saturação, isso vai provocar uma corrente não linear, certo? Então, se eu tiver um ponto de operação acima da saturação do transformador, eu vou provocar correntes distorcidas, ou seja, eu vou estar aplicando à rede elétrica componentes harmônicas, certo? E a depender desse grau de saturação, isso pode ser problema ou não, né? Por exemplo, se eu tenho transformadores de grande porte em redes com nível de curto-circuito baixo, isso pode se traduzir no aumento de energização desse transformador em tensões harmônicas, com tensões com distorções harmônicas muito significativas. Isso pode vir a trazer algum malefício para a rede elétrica. Pode provocar atuação de proteção, de sobrecorrente, pode atuar queima de banco de capacitor, certo? Então, eu preciso entender e representar o transformador de forma adequada para poder enxergar esses fenômenos aqui na simulação. Ok? Bom, e para representar os transformadores, nós temos, como eu mostrei alguns slides atrás, alguns modelos, tá? O modelo mais comumente utilizado e que tem uma representatividade muito boa dentro do espectro de frequência limitado, obviamente, é o transformador saturável. O transformador é representado pelo modelo do Alde-Steinitz, tá? Conforme essa representação aqui. Então, eu tenho, por exemplo, a representação da não linearidade no enrolamento primário, certo? E os enrolamentos secundário, terciário ou N enrolamentos podem ser utilizados, são conectados dessa forma, tá? E temos alguns elementos, alguns transformadores, modelos de transformador mais bem elaborados, como, por exemplo, o BC-Tran e o transformador modelo híbrido, onde eles são representados por meio das características mecânicas e construtivas dos transformadores. Ok? Bom, aqui eu trago uma resposta, essas duas oscilografias aqui, elas fazem, na verdade, uma comparação entre as correntes de in-rush registradas em campo e simuladas. Tá? Isso aqui são registros de um transformador de 230-69-38 kV de 150 MVA. Aqui foram uns estudos que eu realizei, tá? Um estudo pré-operacional, com a modelagem do transformador, né? Eu peguei aqui, fiz um estudo estatístico e depois eu peguei o pior caso e reproduzi, tá? E por coincidência, deu um valor bem aproximado do que foi visto em campo. Por que eu digo coincidência? Porque eu peguei o pior caso estatístico
né? Mas no campo não necessariamente vai ocorrer o pior caso estatístico, porque as correntes de Rush, elas dependem do ponto da onda de tensão no qual o meu disjuntor vai ser fechado, certo? E para nossa felicidade, eu fiquei muito feliz quando eu vi essa figura, porque isso comprova que os modelos matemáticos que nós estamos utilizando, eles são bem coerentes com a vida real, né? Porque na vida real nós temos uma incerteza muito grande de parâmetros. Por exemplo, a resistitividade do solo, nós não costumamos representar a resistitividade do solo, a malha de aterramento, e isso influencia, certo? Então, se nós observarmos aqui a ordem de grandeza das correntes, por exemplo, aqui a fase mais que apresentou um valor mais significativo de corrente foi a fase preta, que apresentou 1.240 amperes de pico. Se eu observar aqui no meu estudo, eu tive quase 1.200 de pico de corrente, né? O decaimento da corrente de Rush apresentou uma similaridade muito grande, e até os valores eficazes apresentaram uma similaridade muito grande. Aqui eu obtive 635 amperes no valor máximo, aqui eu obtive quase 600, e essas frequências representadas por esses pequenos, esses degraus aqui, foram observados na simulação também. Então, isso significa que eu estou representando bem faixas de frequência observáveis para esse tipo de fenômeno. Vocês se lembram lá atrás? Fenômeno de energização do transformador, espera-se frequências até a casa de 20 kHz. Aqui eu estou usando, então, um modelo que está representando bem esse fenômeno, estou utilizando um passo de integração que está possibilitando representar bem esse fenômeno. Tá? Então, é isso que se espera de um estudo elétrico, né? Um estudo em sistemas elétricos de potência, eu representar a realidade, ok? Agora, para estudos de transitórios muito rápidos, o que acontece? O efeito capacitivo das capacitâncias parasitas, ele se torna muito mais preponderante, tá? Então, por exemplo, isso aqui é um modelo, eu tirei dessa referência aqui, tá? Esse aqui é um modelo desenvolvido para estudos de alta frequência. Então, você vê que, basicamente, a bucha do transformador, tá? Isso que está representando a bucha, ela foi representada basicamente por uma malha aqui de capacitâncias, tá? E alguma resistência e indutância aqui representando, dando aqui uma dinâmica de frequência, né? Uma malha ressonante, tá? O que nós temos, por exemplo, um dos papers que eu utilizei para montar essa apresentação, nós temos aqui o resultado de medição e simulação desses dois transformadores aqui para estudos de frente muito íngreme, né? Ou seja, fenômenos de frequência muito elevada. A gente pode observar uma similaridade muito grande entre as respostas dos ensaios medidos, dos ensaios e das simulações. Certo? Então, vejam, modelo muito diferente, tá, do que o modelo utilizado para frequências mais baixas. Aqui é um outro modelo de um transformador trifásico, tá, de 765, 345, 20 kV de 500 MVA para estudos de alta frequência, tá certo? Então, isso aqui representa um transformador em alta frequência, e isso pode ser comprovado por essas duas curvas aqui. Essa curva em vermelho é uma curva que foi obtida no ensaio de varredura em frequência no transformador, tá? Um ensaio de FRA, como o pessoal de campo costuma chamar, e a curva em verde é a resposta em frequência dessa malha, certo? Então, muito diferente daquilo que a gente está acostumado a observar, não é? Dos modelos, entretanto, a resposta é coerente, ok? Então, não temos modelos de prateleira, tá? E isso, o desenvolvimento de um bom modelo, ele depende muito da experiência do analista, né? A experiência do engenheiro que está desenvolvendo os modelos, para que eles possam ser efetivamente representativos. Tá? Então, por exemplo, aqui nós temos dois modelos, tá? O modelo híbrido e o modelo BCTran, eles fazem um modelo matricial dos transformadores, levando em consideração aqui valores de ensaio dos transformadores, informações físicas, né, tipo característica do núcleo e tudo mais, tá? Então, eu fiz um estudo aqui, na verdade, eu peguei esse exemplo aqui do próprio ATP Draw, e fiz a comparação entre os valores de corrente de inrush e tensões nas barras
quanto da energização dos transformadores. Então, vocês observem que existe aqui uma certa diferença, né, nos valores das correntes, tanto nos valores máximos aqui, quanto na repercussão da tensão, certo? Então, a gente observa o seguinte, que mesmo eu tendo modelos que são bem consagrados, eu preciso tentar identificar qual é o modelo que melhor vai me representar o fenômeno que eu quero observar, certo? Então, é um ponto a se destacar, ok? Não significa que um é melhor do que o outro, significa que um é mais adequado para ser utilizado para um determinado tipo de estudo e outro para outro, tá? E como é que eu sei qual usar? Preciso estudar qual é a característica do modelo, né, as limitações dele e as possíveis adequações que eu preciso fazer. Por exemplo, esses modelos eles não representam de forma adequada as capacitâncias parasitas. Então, eu vou ter que representar isso por fora, não é? Por meio de elementos concentrados nos seus terminais. Ok? Bom, linhas de transmissão. Linhas de transmissão é um elemento muito crítico, tá? É um elemento relativamente simples, tá? Mas a matemática por trás ela é um tanto quanto complexa e a sua modelagem precisa ser muito bem criteriosa também. Aqui nós temos os elementos disponíveis no ATP Draw para representação, tanto de linhas representadas por parâmetros concentrados, geralmente utilizados aqui para representar linhas de curto comprimento, tá? E linhas a parâmetros distribuídos, quando eu tenho linhas com um comprimento mais elevado, que eu preciso representar ali o efeito das ondas viajantes, tá? E aqui modelos de linhas para poder fazer o cálculo dos parâmetros elétricos da linha de transmissão, tá? O que me importa, então, na representação de linhas, na modelagem de linhas de transmissão para as várias frentes de onda, as várias frequências observáveis aí nos estudos? Bom, para transitórios de baixa frequência, como é que eu posso representar a linha? Posso representar a linha por parâmetros concentrados, modelo Pi, sem muitos problemas, assim como são representados nos estudos de regime permanente, né? Quem está acostumado a mexer com a rede, a gente sabe que os modelos de linha lá são modelos Pi, com parâmetros concentrados, seja π nominal ou π equivalente, mas são parâmetros π, modelos π, tá? A simetria da rede é importante para você, num estudo trifásico, você determinar os desequilíbrios. Parâmetros variantes com a frequência tem a sua importância. O efeito corona, ele é importante se eu estiver fazendo um estudo para determinar a tensão crítica de corona. Tá? As estruturas, o aterramento não são significativos e os isoladores geralmente não são representados, a menos que eu queira verificar questões de flashover, né, ou descarga pela estrutura dos isoladores. Já para estudos de transitório de frente muito rápida, o que acontece? Eu preciso representar os meus modelos a parâmetros distribuídos, certo? Aqui o efeito corona ele tem uma certa influência. Tá? Aqui as capacitâncias, tanto nos transitórios de frente mais lenta, quanto nos transitórios mais rápidos, as capacitâncias começam a tomar corpo aqui. Chegando ao passo, lá nos transitórios de frente muito rápida, eu represento aqui a minha rede, a coisa que mais importa na minha rede aqui, além dos parâmetros representarem os parâmetros distribuídos, as capacitâncias, né? As capacitâncias da cadeia de isoladores, né, e outros elementos associados às capacitâncias dos dispositivos terminais da linha e tudo mais. Tá, então, nós temos lá da nossa disciplina de modelagem ou geração, transmissão e distribuição, onde nós vimos os modelos da linha, nós podemos lembrar que as características elétricas da linha, elas são calculadas em função das suas características geométricas, né, e características mecânicas dos cabos, né, e aliado a isso, nós utilizamos as equações telegráficas para poder analisar de forma coerente como é que essas ondas de tensão e corrente vão se propagar no espaço ao longo do caminho da linha de transmissão, certo? Então, toda essa teoria do eletromagnetismo aqui é utilizada para nós chegarmos em equações que
nos permite analisar, por exemplo, o desempenho da linha de transmissão e cálculo dos parâmetros elétricos, obviamente. No ATP e na maioria dos programas de transitórios eletromagnéticos, nós temos a possibilidade de fazer o cálculo dos parâmetros elétricos de forma automática. No caso do ATP, nós podemos calcular os parâmetros elétricos por meio de um programa auxiliar chamado Line Cable Constant, ou LCC, ok? Onde nós entramos com a característica mecânica e espacial dos condutores, né? E ela, dessa forma aqui, né, eu consigo verificar a disposição física dos condutores, né, após entrar com essas informações aqui, né, nesse campo. E ele pode gerar um modelo de Bergeron, que é um modelo a parâmetros distribuídos. Ele pode eu posso gerar um modelo Pi, posso gerar um modelo J-Marti, que é um modelo com parâmetros variantes com a frequência, tá? E nós vamos fazer um hands-on modelando a linha de transmissão no final, tá? Bom, muitas vezes nós precisamos representar os esquemas de transposição das linhas, então aqui eu apresento os mais típicos, tá? Os esquemas de transposição mais típicos nos esquemas 1/6, 1/3, 1/3 e 1/6, tá? Então aqui eu vou apresentar para vocês um estudo comparativo entre qual é a resposta transitória de alguns tipos de linha de transmissão. Tá? Eu peguei os três mais comuns, né, que é o Bergeron, o Pi e o J-Marti. Então, eu representei a rede por esse sisteminha aqui. Tá? Sisteminha com uma certa impedância de curto-circuito. Eu estou fechando essa chave aqui em um determinado tempo e estou representando a linha de transmissão por 4 trechos para considerar a transposição. Então, aqui tem 1/6 do comprimento da linha, 1/3, 1/3 e 1/6. Aqui é a característica da linha, tá? E aqui nós temos os resultados. Eu posso observar, aqui eu tenho corrente, tensão no terminal emissor e tensão no terminal receptor. Tá? Em cima transmissor, embaixo receptor. Modelo Bergeron e modelo J-Marti. Eu observo que algumas frequências são observáveis no modelo de Bergeron, outras não no de J-Marti. Lembrando, o modelo de J-Marti ele é variável com a frequência, então ele tem a característica de atenuar mais essas frequências, essas mais altas frequências, certo? Então aqui eu consigo observar aqui nessas ondas de tensão as ondas viajantes, né? Se compondo aqui com as infinitas reflexões que ela vai fazendo ao longo do caminho, né, do traslado do terminal transmissor para o terminal receptor, certo? Nós conseguimos ver aqui bem claramente essa primeira onda que chegou aqui, a gente consegue calcular, por exemplo, o tempo de trânsito da linha, só fazendo essa comparação. Se eu pegar, por exemplo, a fase A da tensão do terminal emissor, comparar com a fase A do terminal receptor e fazer a diferença, eu consigo verificar ali o tempo de trânsito da linha, certo? Então, nós temos essas diferenças aqui em relação de modelos. Aqui eu fiz o mesmo exemplo, só que agora dividindo por fase, tá? Então, eu peguei a fase A dos três modelos, a fase B e a fase C, tá? A fase A está em vermelho, a fase B está em verde, a fase C tá, quer dizer, perdão, desculpa, aqui é a fase A, o vermelho é o modelo de Bergeron, o verde é o modelo Pi e o azul é o modelo J-Marti. Então, eu consigo observar aqui também uma diferença de frequências muito grandes. Aí alguém pode perguntar, ok, qual modelo eu uso? Olha, o modelo que mais é aderente ao que nós temos visto em campo, sem sombra de dúvidas, é o modelo J-Marti, certo? Mas eu posso representar a linha pelo modelo de Bergeron se a linha não for o meu objeto de interesse principal, tá certo? Os resultados que nós temos obtidos com a utilização do modelo de Bergeron são completamente satisfatórios, tá? Bom, aqui eu apresento isso aqui é a manobra de energização, né? Aqui eu apresento a manobra de religamento. Aí aqui eu observo o seguinte, em regime
em regime eu não tenho praticamente diferença nenhuma. Em regime permanente, os 3 modelos, eles respondem quase que exatamente igual. Só vou ter alguma diferença no período transitório, que aí eu tenho frequências que são observáveis em um modelo e outro não. Ok? Bom, dispositivos de manobra. Dispositivos de manobra são representados por chaves, tá? No ATP eu não tenho nenhum modelo pronto que represente um disjuntor na sua essência, né? Geralmente os disjuntores são representados por chaves comuns, né? Chaves ideais, tá? Mas existe a possibilidade de eu representar, por exemplo, o modelo de arco, representar a condutância do disjuntor, e isso possibilita desenvolver análises um pouco mais elaboradas. Só que dentro da gama de dispositivos de manobra, ou seja, chaves, eu tenho outros elementos sendo representados, como diodos, tiristores e assim por diante, tá? Bom, o que eu preciso, o que me interessa, o que me importa para representar nas chaves de acordo com os determinados tipos de estudo? Ora, eu tenho aqui, por exemplo, dispersão entre os polos, tenho condições de pré-arco, eu tenho máxima corrente de interrupção, isso aqui no caso de manobra de fechamento, né? Eu tenho, o que me interessa é dispersão entre polos e pré-arco. Já na manobra de abertura, o que acontece? Eu preciso saber qual é a informação da máxima corrente de interrupção, da capacidade de corte de corrente, né? Se isso vai acontecer, se corro risco de questão de reacendimento, a máxima frequência da corrente a ser interrompida, e cada um desses parâmetros aqui, eles vão importar em cada um desses tipos de fenômenos. Então, por exemplo, nos transitórios de frente muito rápida, o que acontece? A dispersão entre polos pode ser omitida, tá? Mas a característica de pré-arco, para mim, importa muito, né? No caso, na manobra de abertura, a máxima corrente de interrupção e o corte de corrente podem ser omitidos, mas as características de reacendimento e a máxima frequência do sinal ser interrompido é muito importante para poder verificar se o meu dispositivo, por exemplo, ele continua tendo capacidade de interromper ou se ele não está superado por TRT, alguma coisa nesse sentido, tá? É muito importante para os estudos eletromagnéticos, tá? Principalmente aqueles que a gente espera que os fenômenos que sejam observados tenham uma frequência mais elevada. A capacitância, ok? Porque como as chaves, tanto disjuntor quanto chaves seccionadores, se tratam de elementos que em algum momento eles vão ter diferença de potencial entre seus terminais e um dielétrico no meio, eu tenho que estabelecer um efeito capacitivo. Perfeito? Então, isso pode trazer alguns fenômenos, inclusive, nos fenômenos de frente de onda muito íngreme, pode haver transferência de surto de um terminal para outro, mesmo o disjuntor estando aberto. Então, isso vai acontecer por meio da capacitância parasita, tá? Que deve ser representada, tanto entre os polos quanto entre os polos para a Terra, tá? Então, dentro dessa representação de chaves, aqui, para estudos de TRT, eu tenho uma preocupação muito importante, tá? O que é o TRT? O TRT, basicamente, é a tensão que vai aparecer, vai surgir entre os terminais de um disjuntor, de uma chave que esteja interrompendo uma corrente, quando essa corrente passar pelo zero, ou seja, quando a corrente for efetivamente interrompida. A partir desse instante, eu começo a ver uma tensão crescente nos terminais, principalmente quando eu tiver fonte de um lado e carga do outro lado, certo? E aí eu entro numa condição que eu tenho uma tensão senoidal ou cossenoidal de um lado e uma tensão diminuindo exponencialmente, a depender do tipo de carga que eu tenho no lado da carga, tá? Então, a extinção do arco elétrico, ela vai se dever a algumas características. Por exemplo, no caso dos disjuntores, a extinção ela se torna muito mais fácil devido aos métodos de extinção de arco utilizados pelos disjuntores, né? Seja lá submagnético, seja ar comprimido, seja a SF6, né? Eu tenho o processo de resfriamento do arco dentro da câmara de extinção. Beleza? Todo esse processo de extinção ele ajuda para prevenir o restabelecimento do arco por ignição térmica, tá? Bom,
O arco ele vai ser extinto quando a corrente passar pelo zero, tá? E a tensão que surge nos terminais do disjuntor, ela vai ter uma importância significativa, porque, a depender desse valor, eu posso colocar o meu disjuntor para operar numa condição de risco iminente do surgimento, do ressurgimento, né, vamos dizer assim, do arco elétrico por meio de reignição ou por meio de ruptura do dielétrico, tá? Conforme nós vamos falar mais na frente sobre esses dois fenômenos. Então, essa figura aqui deixa claro, mostra, por exemplo, o que é a tensão de restabelecimento transitório. É esse valor, essa tensão aqui, que vai surgir nos terminais do disjuntor, e ela é caracterizada por um valor máximo, chamado de pico da TRT, e pela taxa de crescimento dessa tensão. Tá? Quanto maior a taxa de crescimento dessa tensão, maior a probabilidade de ocorrer situações de reignição no meu disjuntor. Ok? Então, olha só, durante o processo de abertura dos terminais do disjuntor, o que acontece? Eu tenho dois momentos bem distintos dentro do disjuntor, na câmara do disjuntor. Tá? Eu tenho um momento inicial, microsegundos após a extinção do arco, o arco elétrico aqui dentro do disjuntor, eu tenho uma fase que é conhecida de fase térmica. Por quê? Porque a câmara ainda está quente, o dielétrico do disjuntor ainda não recuperou as suas características nominais, tá? E a depender da taxa de crescimento da TRT, eu posso correr o risco de ter uma reignição dentro desse primeiro momento aqui, tá? Nesse primeiro momento aqui. Bom, a partir do momento em que a câmara esfriou, eu começo a ter uma fase que eu chamo de fase dielétrica, aonde eu começo a observar uma sobretensão nos terminais do disjuntor. Essa sobretensão ela pode chegar a valores próximos de 2 PU. Tá? Então, durante a fase térmica, eu não tenho risco de ter sobretensões, mas eu tenho risco do restabelecimento do arco por reignição. Já na fase dielétrica, devido ao fato da corrente ter passado por zero aqui e da defasagem que existe entre tensão e corrente para circuitos predominantemente indutivos, eu começo a verificar tensões elevadas que podem levar o meu dielétrico a não ser capaz de suportar esse gradiente de potencial entre os terminais do disjuntor, tá? entre os contatos do disjuntor. Por isso pode haver o reacendimento, ou seja, o restabelecimento do arco por reacendimento. E como é que eu faço para mensurar isso? Eu realizo estudos. E para eu realizar estudos, o que eu preciso? Eu preciso representar a rede de forma adequada. Então, como a TRT é um fenômeno de altíssima frequência, pode representar fenômenos de altíssima frequência, no caso de análise de TRT para curto quilométrico, por exemplo, eu tenho que representar as capacitâncias da minha subestação. Eu não preciso necessariamente representar a minha subestação de forma detalhada, mas eu preciso representar de forma concentrada, tanto nos terminais do disjuntor do lado da subestação, quanto nos terminais do disjuntor do lado da linha. Eu preciso representar capacitâncias concentradas que estão representando as capacitâncias parasitas de todos os meus equipamentos da subestação. Tá? Então, esse estudo ele é realizado com o auxílio das informações da norma IEC 62271, parte 100, que definem critérios de ensaios e parâmetros normatizados para poder atestar ou não a capacidade do disjuntor e interromper uma corrente de curto-circuito. Tá? A esses parâmetros de comparação, dá-se o nome de envoltória, tá? E ela apresenta duas características basicamente. A característica de taxa de crescimento da tensão de restabelecimento transitório, que é dado por essa rampa de subida aqui, ó, e a característica de valor máximo da TRT, tá? Dado aqui pelo pico. Então, a gente pode observar que essa figura aqui, ela apresenta duas condições que estão a priori, me indicando que o disjuntor está superado, ou seja, ele não vai ter condições para determinadas situações, ele não vai ter condições de interromper uma corrente de curto-circuito, tanto por taxa de crescimento,
Quando eu tenho uma taxa de crescimento da tensão de restabelecimento transitória, que só nivelando aqui, esta tensão, essa curva que aparece aqui, é uma curva da diferença de potencial entre os terminais do disjuntor. Tá? Então, se ocorrer isso aqui, se a tensão, mesmo sendo pequena, mesmo sendo de pequeno valor, se a taxa de crescimento dela for elevada, isso é um indicativo de que o meu disjuntor pode estar superado e o risco de ocorrer uma reignição na fase térmica é muito grande. Ok? Ao passo de que, se o pico da TRT se elevou acima do limite dado pela norma, isso é um indicativo que o meu disjuntor está superado por pico de TRT, o máximo valor da tensão, ou seja, pode ocorrer um reacendimento aqui na fase dielétrica. Ok? Então, o estudo de TRT, ele tem a função de determinar se o disjuntor está superado ou não. Ok? Ó, por exemplo, essa forma de onda de dente de serra aqui, essa oscilaçãozinha inicial, é uma oscilação característica de curtos-circuitos quilométricos, ou seja, curtos-circuitos aplicados na linha em distâncias muito próximas da subestação. Isso aqui é dado em função da reflexão da onda provocada aqui pelo curto-circuito nas terminações, né? Ou seja, aqui no terminal da linha, esse surto de tensão, ele encontra impedância de surto diferente, então tem descontinuidades aqui, isso provoca múltiplas reflexões, então essas reflexões de onda que provocam essa condição inicial. Já para curtos-circuitos terminais, por exemplo, se fosse o curto-circuito tivesse sido aplicado nesse ponto, eu veria uma curva desse jeito aqui, tá? Sem oscilações iniciais, porém com valores máximos aqui de pico mais elevado. Então, eu fiz um estudo, quer dizer, fiz uma simulaçãozinha só para poder mostrar para vocês a influência ou não da representação das capacitâncias parasitas concentradas na subestação. Tá? Para isso, eu peguei esse sisteminha teste aqui, que está disponível lá no site do ATP Draw, e apliquei um curto-circuito monofásico a 1 km aqui da subestação. E aqui tem esses bloquinhos que já traçam de forma automática essas envoltórias da norma. Então, é um sistema de 500 kV. Para esse caso, eu peguei esses valores de envoltória, configurei aqui, é uma envoltória a 4 parâmetros, tá? Então, eu tenho 4 parâmetros representando a minha envoltória. Tenho os parâmetros iniciais, tá? Que são esses parâmetros aqui, tá? Esse primeiro parâmetro de subida, que é chamado de U1 e T1. E depois eu tenho o C e T2. O C é a tensão de crista, né? O valor máximo aqui. E T2 é o tempo que essa tensão leva para sair do valor de tensão 1 até chegar ao valor da tensão de crista. Então, configurei os blocos aqui, tá? E realizei a simulação. Então, aqui eu utilizei, para ver se tinha alguma influência, utilizar o modelo de Bergeron ou o modelo J-Marti. Eu vi que a questão dos modelos não exerce grande influência, porque diz respeito aqui à análise de TRT. Entretanto, a representação das capacitâncias concentradas, ela fez total diferença. Neste caso aqui, onde eu não considerei capacitâncias parasitas, eu teria chegado à conclusão de que o meu disjuntor estaria superado por taxa de crescimento da tensão de restabelecimento transitório. Ao passo que, se eu considero a capacitância, o meu disjuntor não estaria superado. É claro que aqui parece-me que o disjuntor está superado por máximo valor, entretanto, eu não posso de cara condenar o disjuntor. O que eu faria nesse caso? Pegaria essas informações, entraria em contato com o fabricante do disjuntor e solicitaria a ele um parecer. Né? O fabricante do disjuntor é que sabe as características do equipamento dele e sabe se ele é capaz de suportar ou não. Ok? Então, aqui eu mostro as influências da capacitância parasita, né, da representação das capacitâncias parasitas. Dispositivos de proteção. Tá? Neste ponto aqui, eu poderia incluir alguns outros elementos, por exemplo, relés de proteção, né, chaves fusíveis, entre outros. Mas eu vou tratar aqui só de para-raios, porque eu vou falar um pouquinho da representação de relés na próxima parte, que eu falo sobre models e tags. Bom, os para-raios, eles exercem uma influência significativa, né? Eles são os guardas, né, dos nossos
equipamentos nas subestações, eles são inclusive os primeiros, os concierges, né, vamos dizer assim, das subestações. Eles estão lá bem no bay de entrada, eles são primeiro lá no bay da subestação, justamente para quê? Para poder suportar algum tranco de descarga atmosférica, por exemplo, que vem a incidir próximo da subestação e que não tenham sido dissipados ali pela condutância da linha, né? Então ele faz com que o surto de tensão provocado por uma descarga atmosférica ou um curto-circuito ao longo da linha seja parte dessa energia seja dissipada por ele e possibilitando assim que frentes de ondas com valores de amplitude menor adentrem a subestação, mas que sejam com valores abaixo da suportabilidade do equipamento, ok? Então nós temos aqui algumas curvas características, tem aqui um site que eu acho ele muito interessante, quem tiver curiosidade eu sugiro que entre lá, tem muito conteúdo sobre para-raios, tá? Inclusive essas duas figuras eu peguei de lá, e aqui mostra, por exemplo, essa curva típica V vezes I de um para-raios ZNO, tá? Onde me mostra aqui as regiões de não operação do para-raios, né, representada por correntes de fuga muito pequenas, uma região aqui de tensão, sobretensão transitória, onde espera-se que o para-raios não atue com tanta força, né, são regiões aqui que apresentam sobretensões, vamos dizer assim, suportáveis pelos equipamentos, né, abaixo das suas características de suportabilidade, né? Entretanto, para tensões mais elevadas, esse cara aqui ele vai se comportar como uma resistência, na verdade ele é uma resistência variável com a tensão, né? Para valores mais elevados de tensão, ele vai apresentar valores elevados de corrente, né? Ou seja, para-raios é um equipamento que é projetado, planejado, construído para conduzir correntes elevadíssimas, só que por um pequeno período de tempo. Ok? Ele não suporta, por exemplo, e é até um dos critérios de dimensionamento de para-raios quando da ocorrência de curtos-circuitos monofásicos, onde eu tenho geralmente tensões mais elevadas nas fases SANS, podem chegar até um valor de raiz de 3 vezes o valor da tensão nominal, eu preciso projetar os para-raios para não atuar para esse tipo de sobretensão, porque para-raios ele não suporta uma corrente elevada por ele por bastante tempo. Ele vai vir a falhar, ok? Bom, então esquematicamente é isso aqui, né? O para-raios ele tem essa função. Fiz esse desenhozinho aqui só imaginando o seguinte: caiu uma descarga atmosférica no para-raios, houve um flashover aqui na cadeia de isolador, eu tenho aqui essa energia, essa onda viajante aqui, como o Felipe bem conhece, viajando aqui na linha, chegando na subestação, parte dessa energia vai ser dissipada aqui, desviada pelo para-raios, entrando na subestação num surto menor do que a capacidade, a suportabilidade dos equipamentos, certo? Então aqui eu garanto uma coordenação de isolamento com meu para-raios, tá? Daí eu tenho aqui uma representaçãozinha, uma simulaçãozinha bem simplista, só para mostrar o efeito do para-raios, tá? A bem da verdade, o para-raios ele não afeta a dinâmica das sobretensões, tá? Ele atua basicamente aqui no valor de pico dos valores máximos, né? Dos máximos valores de tensão provocados pela descarga, tá? Então, um parâmetro muito preocupante e sempre mensurado de um para-raios, a energia máxima dissipada pelo para-raios, né? O para-raios tem uma capacidade máxima de absorção de energia, né? Dada em megajoule. Então, se na simulação eu verificar que as sobretensões não levaram o equipamento a superar a sua capacidade de absorção de energia, tudo na sua mais tranquila normalidade. Bom, aqui eu trago resultados, assim como todos os outros equipamentos, os para-raios também eles demandam uma certa preocupação quando de sua utilização para representar alguns tipos de estudos, né? Para estudos de alta frequência, eu também preciso representar os para-raios de forma coerente. Então, para isso existem alguns modelos, tá? Os mais conhecidos aqui, pelo menos por mim, são o modelo do I3E, o modelo Mandira e o PIN7, tá? Então, aqui foi isso um paper que eu
li sobre o assunto, né? Está aqui o nome do paper, ele traz essas informações aqui. Então, posso observar que para a maioria dos para-raios que não são quer dizer, a menos do modelo do I3E, eu observo que os outros para-raios eles apresentam uma característica bem parecida para uma onda cortada aqui representando aqui um surto de manobra, por exemplo, tá? Então, o modelo do I3E, ele diverge um pouco dos outros modelos, tanto para a onda de surto de manobra, quanto para surto atmosférico, né? Então, eu não costumo fazer estudos de coordenação de isolamento, dadas as características das atribuições da área a qual eu trabalho, mas os colegas de planejamento costumam fazer esses estudos de coordenação de isolamento, e eles falam muito bem do modelo de Pinset, tá? Que ele reflete de forma mais adequada o que se espera durante um fenômeno de alta frequência. Ok? Bom, por fim aqui da nossa explanação, antes de nós entrarmos nos exemplos e desenvolvemos 2 exemplos no ATP, eu vou falar de forma muito sucinta das models e das tags, tá? Models nada mais é do que a linguagem de programação nativa do ATP, tá? E que abre a porteira de possibilidades, tá? Nesse sentido, a equipe do LAPS vem desenvolvendo ao longo dos anos aí trabalhos fantásticos de modelagem, né, e validação de modelos até muito complexos, como é o caso de um modelo de um relé de um fabricante aí que faz proteção de linhas, né, com taxa de amostragem aí na casa de 1 MHz. Então, isso foi modelado em uma dissertação recente e apresentado, né, o modelo é gigantesco e o ATP ele apresentou muito bem, validado inclusive com equipamento real. Tá? Então, quem domina a linguagem models, domina o mundo de transitórios, tá? Assim como tags também, você pode fazer uma série de coisas. Bom, aqui eu apresento alguns resultados de simulação, de exemplos. Todos esses exemplos estão disponíveis ou na instalação do ATP ou no site do ATP Draw, tá? O site lá do ATP Draw tem vários exemplos, todos abertos, tá? Vocês podem ver o que tem dentro dos blocos, a modelagem, models, syntax, tá? Tudo bem esclarecedor. Bom, aqui eu apresento a simulação de um sistema HVDC, um bipolo, tá? No qual foi aplicado um curto-circuito aqui no lado do inversor e foi analisada a repercussão desse curto-circuito nos 2 lados, tanto no lado do retificador, que é esse lado esquerdo, quanto no lado do inversor, que é do lado direito. Tá? O controle desse modelo, desse HVDC, ele foi feito em models também, tá? E tem algumas partes feitas em tags, mas ele predominantemente foi feito em models. E aqui estão os resultados, tá? Aqui para uma falta monofásica aplicada no lado AC da estação retificadora, nós observamos aqui uma repercussão do curto-circuito, entretanto não houve falha de comutação, as válvulas conseguiram de forma adequada comutar, tá, a corrente entre elas, não teve problema. Agora, uma falta monofásica no lado do inversor, da estação inversora, provocou, como geralmente é de esperado, né, uma falha de comutação. Perfeito? A gente pode observar que as válvulas perderam a capacidade de comutar a corrente entre elas, houve uma falha de comutação, que é uma resposta intrínseca, tá, dos sistemas HVDC para esse tipo de ocorrência. Então, pode-se observar essa falha de comutação. Um outro exemplo aqui é uma máquina síncrona e seus controles associados, tá? Tanto controle de tensão quanto controle de velocidade. Nós aplicamos aqui um curto-circuito no meio da linha, tá? Então, a linha aqui de 300 km, conectada a uma barra infinita, tá? Daí nós observamos aqui 2 simulações. A simulação sem os controles de tensão e velocidade, sem os reguladores. Então, nós observamos aqui que, dada a aplicação do curto, a máquina ela perde a capacidade de manter as tensões, então, tanto a tensão começa a subir indefinidamente, quanto a frequência também começa a subir.
certo? Então, indicando aqui uma possível perda de sincronismo. Já com os controles representados, eu observo que a máquina balançou bastante aqui durante o curto. Então, o curto foi extinto, ela balançou aqui um pouco, mas aí depois o sistema voltou à normalidade. A frequência também apresentou aqui uma oscilação, mas voltou ao normal, certo? Então, novamente, é um estudo dinâmico, um estudo que visa verificar se os ajustes dos controles, do regulador de velocidade, tensão, os ganhos adotados estão coerentes. Nesse caso, parece que sim. Bom, aqui um exemplo de qualidade de energia, tá? Nós temos um sisteminha aqui alimentando 4 pontes retificadoras de 6 pulsos, né? Então, eu estou emulando aqui um sistema de 24 pulsos, vistos aqui pelo lado de alta. Então, aqui eu estou pegando duas situações. Estou pegando uma corrente no lado de baixa e uma corrente no lado de alta e estou tirando o espectro harmônico dessas correntes, tá? Então, como é de se esperar, eu observo aqui no lado de alta e baixa tensão, aqui eu estou pegando a distorção harmônica de tensão, tá? Na verdade, na verdade é de corrente, tá? Desculpa. Pegando a distorção harmônica de corrente, então eu observo que no lado de alta tensão eu tenho um valor de distorção harmônica pequeno, até porque já houve processo de filtragem eletromagnética provida aqui pela configuração dos transformadores zigue-zague, tá? Então, isso provê aqui uma filtragem eletromagnética, vamos dizer assim. No lado de baixa tensão tem distorções mais significativas, né? Aqui isso é representado aqui pelo valor das correntes no domínio do tempo, as correntes instantâneas, né? Então, corrente no lado de baixa tensão mais distorcida, o que justifica aqui o valor de distorção harmônica. Essa aqui é o valor da fundamental, tá? Essa em vermelho. E as outras são distorções harmônicas, tá? Esse bloquinho aqui é um bloco disponibilizado no próprio ATP, tá? Ele faz esse cálculo por lá. Aqui é o exemplo da atuação de um compensador estático de reativos, tá? Um SVC, para duas condições distintas. Aqui eu estou inicialmente chaveando um reator de 100 MVAR, tá? Então, eu tenho uma simulação de 4 segundos, no qual eu vejo inicialmente aqui um processo de inicialização dos controles, tá? Até o controle se estabilizar, ele demora um certo tempo, leva aqui uns 200 milissegundos. A partir daí, eu espero até 1,5 segundo de simulação, onde eu faço o chaveamento do reator. Então, aqui eu vejo uma repercussão na tensão. Inicialmente, a tensão cai, como é de esperado, só que tem uma recuperação rápida aqui, em função da atuação dos controles, fazendo com que haja um suporte reativo aqui para a barra, estabilizando a tensão aqui perto da sua referência. Aqui nós temos a repercussão no próprio compensador estático, né? Ele estava absorvendo 50 MVAR, e ele passou a fornecer 50 MVAR com o chaveamento do reator. E aqui a distorção harmônica provocada por essa operação, né? Isso aqui se dá pelo fato da variação do ângulo de disparo das válvulas, né? Provoca um corte na onda de corrente que provoca isso aqui, distorção harmônica total de corrente. Bom, aqui o chaveamento de um banco de capacitor. Então, é o contrário, né? Eu tenho as tensões aqui próximas de 230, estou chaveando 100 MVAR de potência reativa capacitiva, a tensão sobe, né? Tem uma estabilização aqui. Eu tenho praticamente nada de repercussão no compensador estático, porque ele já estava operando numa região aqui de limite, né? Não teve como ele contribuir com nada, ele estava no seu limite indutivo. Com isso, tive uma repercussãozinha aqui de distorção harmônica de corrente, certo? Mas rapidamente amortecida em função da estabilidade aqui, estabilização das tensões e a ausência de chaveamento, né, por parte dos tiristores aqui. Por isso eu vejo isso aqui só em função do transitório que foi ocorrido, tá? Bom, eu vou fazer com vocês aqui um exercício
bem rápido, tá? De mãos à obra, tá? Mãos à massa. Vamos sujar a mão um pouquinho e vou mostrar para vocês como é que nós faríamos para representar um sisteminha desse aqui no ATP, tá? Eu vou parar a apresentação aqui e já entrei aqui no ATP. Bom, o que eu preciso? Eu preciso de uma fonte, uma chave de medição, duas chaves controladas pelo tempo e duas cargas, tá? Vamos pegar esses elementos. Para eu poder ter acesso aos elementos disponíveis no ATP, eu clico com o botão direito aqui na tela, vai aparecer todos os elementos. Eu preciso de uma fonte, então vou pegar aqui uma fonte trifásica, quer dizer, não vai ser trifásica, é uma fonte monofásica, tá? Então, configuro como fase monofásica, eu vou entrar com grandeza de linha, tá? 10 kV, 60 Hz, vou inserir aqui. Vejam que eu posso entrar com uma fonte trifásica ou uma fonte trifásica sendo representada por 3 fontes monofásicas, onde me possibilita, por exemplo, eu aplicar um certo grau de desequilíbrio aqui. Essa fonte trifásica, eu só entro com um valor de módulo e um valor de ângulo, frequência e ângulo, daí ele já aplica automaticamente menos 120 mais 120 graus de defasagem entre as fases, tá? Bom, poderia ser fonte de corrente também, mas eu vou entrar com fonte de tensão, 60 Hz, tá aqui. Entrei com a fonte. Agora eu preciso pegar uma chave de medição. Vou clicar aqui com o botão direito, venho aqui em Probes em Three Phase, pego aqui um probe de corrente, venho aqui, pode ser tanto probe de corrente aqui, como também posso vir em Switch e Mensuring. Aqui. Perfeito? É uma chave que só não faz nada, ela só me dá informações de saída. Ok? Depois eu conecto todo mundo. Vou pegar os elementos primeiro. Bom, chave. Eu preciso de uma chave controlada pelo tempo. Então, venho aqui em Switch. Venho aqui Switch Time Controlled. Eu vou pegar esse cara aqui. Vejam bem, eu estou aplicando uma sequência de chaveamento. Eu estou fechando, eu vou partir a simulação com a chave fechada em menos 1 segundo. Em 0,1 segundo eu vou abrir a chave, em 0,2 segundos eu vou fechar, em 0,3 eu vou abrir, em 0,4 eu vou fechar, em 0,5 eu vou abrir, 0,6 eu vou fechar, 0,7 eu vou abrir e vai até o final da simulação aberta. Tá? Então, vamos entrar com essa característica aqui. Eu começo a simulação fechada e abro em 100 milissegundos. E vou entrar com as características aqui, as demais características. Então, eu fecho a chave em 200 milissegundos, de novo, vou abrir a chave em 300 milissegundos. Daí, eu vou fechar a chave de novo em 400 milissegundos e vou abrir a chave em 500 milissegundos. Depois, eu fecho em 600 milissegundos e abro em 700 milissegundos, ela vai ficar indefinidamente funcionando desse jeito. Quer dizer, vai ficar até o final da simulação fechada, aberta. Bom, eu vou pegar mais uma chave, eu posso simplesmente copiar essa chave aqui, então seleciono ela e dou um Ctrl D, eu duplico a chave, tá? Essa chave ela só tem um comando de fechamento, quer dizer, ela fecha em 300 milissegundos e abre em 1 segundo. Então, eu vou deletar essa característica aqui, porque eu não tenho múltiplas aberturas e fechamentos, só tenho um que vai fechar em 300 milissegundos. Então, eu vou colocar aqui 0,3 e vai abrir em 1 segundo. Posso colocar um label para identificar essa minha chave. Então, eu vou colocar aqui chave 1. Chave 2, na verdade, né? Vou pedir tensão e corrente em cima dela. Ok. Aqui eu vou chamar de chave 1. Vou chamar o elemento para modelar essas duas cargas, tá? Então eu vou pegar um elemento branch linear, vou pegar aqui esse cara RLC, que ele me permite modelar esses 3 parâmetros. No caso, essa primeira carga é uma carga RC, uma carga com 50 ohms de resistência e 100 ohms de capacitância, de
aqui não é 100 ohms, tá? Quer dizer, eu vou representar uma capacitância que representa uma reatância indutiva, uma reatância capacitiva de 100 ohms, tá? Bom, para não atrasar muito, eu já tenho aqui representado esse elemento, dado o adiantar da hora. Então, eu tenho aqui a resistência e a capacitância representada em microsiemens, ok? Então, vou representar aqui. E depois eu vou pegar uma resistência pura de 2.000 ohms, posso duplicar isso aqui, colocar desse lado, só excluindo aqui os valores de capacitância e colocando 2.000 ohms aqui. Vou pedir tensão e corrente em cima dele. Tensão e corrente aqui em cima dele. Vou conectar todo mundo. Para conectar é só clicar em cima do nó com o botão esquerdo do mouse. Ele já identifica que é para fazer uma conexão. Conecto aqui. Para simular, bom, eu quero 1 segundo de simulação com passo de integração de 1 microsegundo e xopt, copt igual a 60. Passo de integração 1 microsegundo, tempo de simulação 1 segundo, xopt, copt igual a 60. O que é isso? Xopt e copt, eles definem qual o valor, qual é a unidade, com a grandeza física que eu vou entrar para indutância e para capacitância. Se eu olhar aqui no help, o que ele me fala? Ele fala o seguinte, que a indutância e a capacitância elas podem ser inseridas tanto em millihenry e ohms ou microfarads e micromol. Isso vai depender de quem? Do valor de xopt e copt. Se xopt for igual a 0, significa que a indutância vai ser representada por meio, provavelmente indutância, em millihenry. Se xopt for igual a um valor de frequência, a indutância vai ser representada pela sua reatância indutiva calculada nessa frequência aqui informada. No nosso caso, 60 Hz. Capacitância, mesma coisa. Microfarad se copt igual a 0 e micromol se copt for igual à frequência fundamental. Ok? Nesse caso, optamos por utilizar xopt, copt igual a 60. Bom, configuramos todo mundo aqui, é só rodar. Para rodar, eu clico aqui com o botão esquerdo em Compile and Run. Ele aparentemente rodou. Eu vou chamar o plot XY, que é o visualizador padrão das informações gráficas, e vou pegar aqui as informações. Vejam só, é difícil eu saber quem é um nó se eu não renomear. Ele fica aparecendo os nós assim, foi nó automaticamente gerado pelo ATP. Isso não é legal. O que eu acho interessante? Nós renomearmos os nós. Então eu posso colocar o nome aqui, ó. Chamar esse primeiro nó de source, vou colocar o nome na tela. Source. Vou colocar o nome aqui desse lado da chave de medição de switch 01. Tá? Vou colocar para aparecer na tela também. Clico aqui nesse Azinho para poder colocar ele aqui num ponto de melhor visualização. Vou renomear esse ponto aqui de load 1, duplo clique, load 1, nome na tela. Esse outro ponto, load 2, nome na tela. Vou rodar de novo. Dei um refresh. Aqui ele já apareceu o nome das variáveis nos seus determinados pontos. Então, vou pegar aqui a tensão nesse nó load 1. Observem que eu não coloquei nenhum probe de tensão. Por quê? Porque eu estou pegando a tensão já nos elementos de carga, mas eu poderia colocar um probe de tensão aqui nos nós. Ok? A priori não precisa, porque eu já peguei. Então, eu vou esconder ele aqui. Ele vai ficar no arquivo, mas ele não vai ser processado. Bom, então, eu vou pegar aqui a tensão na carga 1.
Então, observem que eu começo com 0 de tensão, aí eu fecho a chave 1, tá? Tem essa repercussão aqui, porque eu estou chaveando a chave 1 logo no instante em que eu estou... eu abri a chave 1 em 1 milissegundo. Bom, tem alguma coisa estranha aqui, acho que eu configurei a chave de forma errada, mas enfim, importante que nós estamos observando aqui a característica de religamento, né? Então, eu religuei a chave depois de 200 milissegundos, abri a chave em 300 milissegundos, o capacitor descarregou aqui na resistência, certo? Aí tem de novo e assim por diante, tá? Então, esse é o primeiro exercício muito simples, só para mostrar para vocês essa dinâmica, tá? Bom, o segundo exercício e último é a representação de uma linha de transmissão, tá? Ela vai ser considerado o esquema de transposição 1/6, 1/3, 1/3, 1/6. Ela é composta por 4 cabos por fase, espaçados por 60 centímetros cada um. O cabo utilizado é o Rail 954 MCM. O tempo de simulação de 1 segundo, passo de integração 1 microsegundo, Xopt, Copt igual a 60, nível de curto-circuito 15 GVA, que vai ser responsável por nós calcularmos a impedância da fonte, tá? Essa linha tem comprimento de 430 km. Aqui está a característica geométrica da torre, tá? Aqui a característica da geometria da cabeça de torre, com as distâncias tanto na máxima altura aqui na estrutura, quanto no meio do vão, tá? Esse V-mid aqui é a distância dos condutores até o solo no meio do vão, aqui na torre, e aqui a disposição dos condutores na estrutura, tá? Bom, para nós ganharmos tempo, eu já tinha inserido essas informações aqui no ATP, tá? Com isso, eu vou buscar aqui o nosso sistema, já para nós simularmos. Antes eu vou mostrar quem é quem aqui. Bom, aqui nós temos a fonte, aqui a impedância equivalente do nível de curto calculado em função do nível de curto-circuito, 15 GVA. Aqui os reatores, calculado em função da potência, né, dele, que foi 150 MVA de cada lado. Aqui eu considerei uma relação X sobre R igual a 300, que me deu uma resistência de 5,55 ohms por fase. Aqui está a linha, né? Eu entro com as características da linha aqui, raio interno, raio externo, para poder considerar o efeito pelicular. A resistência dos cabos, né? Tanto os cabos de fase quanto os cabos para raios. Aqui a disposição dos condutores no espaço. Aqui eu verifico como é que ficou a silhueta da torre, tá? Se eu colocar aqui em View Numbering, fica mais fácil de eu observar, tá? Posso dar um zoom aqui. Observo como é que ficou a disposição dos condutores, tá? Depois que eu entro com essas informações daqui, a característica dos condutores, quando eu clico em OK, ele pergunta se eu quero gerar o modelo da linha, eu falo o que eu quero, ele vai rodar, pronto, já calculou os parâmetros elétricos da linha. Tá? Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou fazendo apenas a energização da linha em 100 milissegundos. Eu quero ver como é que a linha se comporta. Antes disso, eu quero mostrar uma funcionalidade bem interessante para vocês. Se eu clicar aqui em Verify, o que acontece? Ele vai verificar o modelo da linha para duas situações. Ele pode fazer um frequency scan para verificar o comportamento da linha em função da frequência, comparando com o modelo Pi exato, tá? E ele faz um cálculo na frequência fundamental para encontrar, por exemplo, as reatâncias, o valor das reatâncias concentradas e tal. Então, eu vou fazer aqui rapidão só esse modelo variando com a frequência. Frequência mínima 1 Hz, frequência máxima 100 Hz e 10 pontos por década. Ok, ele me mostra como é que o modelo se comporta com a frequência em função do modelo Pi exato. Você vê que para baixas frequências ele tem uma pequena discrepância, né?
quer dizer, na verdade ele diverge bastante para pequenas frequências, certo? Isso aqui, a frequência sequência zero, e frequência zero dá uma divergida significativa. Já na sequência positiva, eu vejo que tem uma certa coerência para 100 Hz. Agora, se eu fizer o seguinte, aumentar isso aqui para 1000 Hz, vamos ver como é que se comporta o modelo. Ele continua se comportando relativamente bem. Agora, se eu mudar o modelo a parâmetros variantes com a frequência, então, se eu colocar aqui uma frequência de 1 Hz, quer dizer, 10.000 Hz, uma frequência nominal de 60, mudar aqui a frequência dele para uma frequência bem baixinha, 0,1, e botar para calcular os parâmetros, o que vai acontecer? Pedir para verificar, para 100. Ah lá, nós vemos que mesmo a sequência zero ficou mais próxima do modelo pi exato, mostrando que, de fato, o modelo parâmetros variantes com a frequência, ela tem esse comportamento, tá? Então, deixa eu voltar aqui para o Bergeron e realizar a simulação. Eu vou pegar aqui a tensão no terminal remoto, a tensão no terminal receptor, quer dizer, no emissor e no receptor. Tá? Tá aqui. Se eu der um zoom, o que acontece? Eu consigo ver, por exemplo, aqui, o tempo de propagação da linha. Se eu pegar aqui o meu cursor, clicar, colocar bem na origem aqui, clicar com o botão direito aqui em cima, ele abre um outro cursor, a diferença de tempo, por exemplo. Ó. Então, eu vejo que a diferença de tempo de propagação aqui que vai me dar o tempo de propagação, é de 6,82 vezes 10 a menos 4 segundos. Né? Então, o tempo que a tensão levou para sair do terminal emissor até o terminal transmissor. Uma outra funcionalidade, só mostrar para vocês aqui, para finalizar, é esse Power Frequency Calculation aqui, onde eu posso colocar o valor da frequência fundamental e a tensão nominal de operação. Ele calcula aqui os parâmetros concentrados. R0, X0, R1, X1 e o reativo transversal, sequência 0 e sequência positiva. Ok? Você pode salvar isso num relatório e... Ok. Bom, pessoal, eu agradeço a atenção de vocês, é o que eu tinha para apresentar, tá? Passamos aí bastante do tempo previsto, de 1h30, mas eu espero que tenha sido proveitoso para vocês, tá? Muito obrigado e estou à disposição para eventuais perguntas. Nilo, muito obrigado pela sua apresentação excelente. Apesar de a gente ter passado um pouco do tempo, mas eu tenho certeza que as informações que foram prestadas, né, que foram passadas, elas são de grande valia. Então, assim, a gente passou por aspectos mais básicos, até aspectos um pouco mais avançados, e a gente tinha um público muito heterogêneo, e eu espero que todos tenham conseguido aí absorver alguma informação dentro do nível de conhecimento que você tem, que a pessoa tem nesse tipo de estudos, utilizando o ATP. Eu estou mostrando aqui para vocês apenas algumas estatísticas do webinar, né? Então, tivemos um total de 268 inscrições e tivemos um número máximo, né, de visualizações simultâneas de 121. Então, a gente já considera que foi um evento de grande sucesso e eu achei bem interessante fazer o levantamento dessas estatísticas, né, graças à inscrição por meio dos formulários, né, que o nosso colega Rogério Silva gentilmente organizou junto, né,
com o pessoal do capítulo, a gente consegue, por exemplo, verificar que 56%, né, do total são pessoas, né, que estão na região Nordeste hoje. 20% vem do Sudeste, né, em segundo lugar, o Centro-Oeste com 17%, o Sul com 5% e o Norte com 2%. E dentre os participantes, a gente frisa aqui que a maioria, né, a imensa maioria, 63%, pelo menos dos que se inscreveram, né, são estudantes. Né? Então, sem dúvida alguma, Nilo, essa sua apresentação, esse seu webinar, deve servir de motivação para esses estudantes que têm, sobretudo, interesse na área de sistema de potência. E é importante a gente mencionar que o software ATP, ele é um software que é utilizado não só na academia, mas principalmente no ambiente das indústrias, das empresas, né, do setor elétrico. Né? Então, a gente costuma brincar aqui com os nossos alunos que a ATP dá emprego. Né? Então, ou seja, você saber utilizar a ferramenta para realizar os estudos é de suma importância. Tá? Então, eu gostaria de frisar isso e também frisar que o webinar também chamou a atenção de profissionais, né, da área do setor, e que, pelo grau das questões que a gente vai fazer uma passada agora, você vai verificar que realmente a gente tem pessoas que têm bastante experiência no assunto. Tá? Então, era isso que eu queria compartilhar em termos de estatísticas. Nilo, se você quiser, você pode voltar para os seus slides, e aí a gente faz aqui uma combinação dos slides, juntamente com a sua câmera, tá? Então, vou parar aqui. Você pode tomar o compartilhamento, vou parar aqui, e você pode deixar a sua câmera aberta também, e aí a gente divide aqui na tela, tá? Ok, perfeito. Estou voltando aqui a... Tá, ok. Você pode abrir a câmera já aí, tá? E a gente divide aqui a tela para, pelo menos, o pessoal que não lhe viu durante toda a apresentação passa a lhe ver agora. Né? Ok. Então, estamos enviando aqui, perfeito. Ok, muito bem. Por favor, Nilo, a gente vai fazer uma leitura aqui de algumas perguntas, né, que nos foram enviadas, né? Dentre alguns comentários também, elogios, a gente vai diretamente ao ponto das dúvidas, devido até o adiantar da hora, tá? Então, a primeira delas, a pessoa não se identificou, mas ela diz o seguinte: Nilo, parabéns pela apresentação. Do ponto de vista de simulações em massa, saberia dizer se o ATP-ATP-Draw disponibiliza alguma ferramenta para isso? Se não for o caso, sabe dizer sobre soluções mais indicadas? Temos utilizado soluções via arquivo.bat, criado externamente, mas confesso não saber se é a saída mais adequada. Perfeito. Acho que é uma excelente pergunta. É uma atividade, vamos dizer assim, que tem nos tomado bastante tempo, né? Essas simulações em massa, né? Bom, existe uma possibilidade, tá? Que é você utilizar essas variáveis aqui de simulação. Você consegue fazer simulações variando um determinado elemento. Eu vou tentar buscar aqui um exemplo para vocês. Tem inclusive um exemplo na própria instalação do ATP Draw, que traz isso aí. Tá? Eu vou tentar lembrar qual é esse exemplo. Ele é um exemplo onde ele calcula um reator de nêutron. Ele dá uma certa lógica de um parâmetro lógico lá, e ele vai variando automaticamente o valor da reatância, e ele nos mostra isso em forma de um gráfico internamente no ATP mesmo. Tá? Então, deixa eu tentar encontrar ele aqui, que eu acho ele um caso bem interessante. Tá? Mas, via de regra, até o que o próprio pessoal da UNB faz também é isso, tá? A gente tem que utilizar artifícios externos para poder gerar o número de casos que a gente tem interesse,